Em Cristo nós somos mais. Mais uma vez, em Cristo nós somos mais. Estamos na Igreja Pentecostal, qual é o nome aqui? Fogo no Altar. Missionária Dalva, obrigado pela oportunidade de estar ministrando aqui na sua congregação, na sua igreja, graças a Deus, por todos que estão aqui, quem dera se todos aprendessem com vocês, né? Em vez de estar absorvendo programa de auditório, vocês estão aqui recebendo a palavra de Deus, não é? Recebendo mais da comunhão. E é por isso que muito crente, irmão, é mais forte do que o outro. Porque ele busca mais, ele santifica mais. A sapata dele tem mais cimento. Então, quando vier o desvendaval da vida, aquele crente não sai da igreja por causa de calúnia, por causa de conversa fiada. Jeremias 28. Jeremias, capítulo 28. Vamos falar sobre um profeta muito poderoso. Um homem que é conhecido como profeta das lágrimas, profeta da coragem. Jeremias 28. Vamos tentar entender um pouco sobre um homem chamado Ananias, que também era profeta. Versículos de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus. E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 4º ano e no mês 5º, que Ananias, filho de Azur, o profeta que era de Gibeão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os à Babilônia. Versículo 4 diz: também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá que entraram em Babilônia, e eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Versículo 10 diz assim: então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. Versículo 11. E falou Ananias na presença de todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, assim passados 2 anos completos, quebrarei o jugo do rei da Babilônia e de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, seguiu o seu caminho. Agora o versículo 15 diz assim: e disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. 17 diz: e morreu Ananias, profeta. Repita, igreja: e morreu Ananias, profeta. Mais uma vez: e morreu Ananias, profeta. Senta batendo palmas para o Senhor Jesus. Palmas para o Jesus. Irmão, profeta. Nós ouvimos muito falar em profeta. Quem são os profetas? Os profetas, biblicamente, são maiores do que os sacerdotes. Porque o sacerdote é que mantém o fogo no altar, não é isso? Para não se apagar. O profeta, ele traz a necessidade do povo para Deus, não é isso? Mas o profeta traz a resposta de Deus para o povo. Então, quando você chegava perto de um sacerdote, você beijava ele na face. Quando você beijava um profeta, na mão. Você não podia beijar de pescoço duro. E quando você fosse beijar o rei, nos pés. Amém? Então, o sacerdote, irmão, era um forte aliado do povo de Deus. A palavra profeta vem da expressão
entender. Entendeu? Então, um profeta era um mensageiro de Deus para trazer da parte de Deus respostas que a nação precisasse. Por exemplo, como entender o caos de uma nação? Como entender o porquê de tsunamis? Como entender problemas da economia? Como entender problemas de invasão de outros povos? Como entender isso? Eu já fui ator, fiz uma peça de teatro uma vez, e tinha um profeta chamado Terésias. E ele foi consultado também para entender o porquê que existia aquele mal naquele lugar. Então o profeta, irmão, teria a boca de Deus, o ouvido de Deus, os olhos de Deus. E quando você fala, Senhor, eu quero ser profeta, você está dizendo, Senhor, vou falar o que o Senhor quer que eu fale e vou ver tudo como o Senhor vê. Profetas não eram, irmãos, entusiastas. Profeta não era Silvio Santos, Raul Gil. Profeta não era alisador de ego. Você vê a vida de Elias, por exemplo, Elias andava sozinho, só ele e Eliseu. Eliseu, por exemplo, às vezes repreendia reis na cara dele. E tem crente, irmão, que se o vereador, bebedor de cachaça, chegar aqui, muitos deles chamam ele para o altar. Não vou dizer aqui, irmão, mas muitas igrejas. Tem uma igreja por aí que uma certa política subiu no altar e ainda tomou santa ceia sem ser batizada. A pessoa dessa igreja não pode ser um profeta. Profetas, irmão, muitas das vezes tinham sua cabeça posta a prêmio. Mas vem cá, quem era Ananias? Ananias, ele era o oposto de Jeremias. Ananias é quem estava junto com os acusadores, falando, prende esse homem, mata esse homem. Se você pega o capítulo 27 de Jeremias, você vai ver um movimento herético, igual que temos hoje aqui. Você que acessa o Facebook, procura o da igreja que eu faço parte. Projeto Lâmpada de Deus para você ver como as religiões estão se unindo com a Babilônia. E nesse capítulo 27, era a época de Zedequias. O rei Zedequias não era um rei cristão, não era um rei crente, não obedecia a Jeová, não guardava a lei do Senhor. Ele se reuniu com outras pequenas nações e queriam tomar o poder de Nabucodonosor. Jeremias é tomado por Deus para falar, olha, Deus me mandou botar um jugo aqui, ó, nas costas. Vocês têm que se meter debaixo desse jugo, senão vocês vão ser levados para o cativeiro, para o exílio. E hoje é o povo, irmão, não se coloca debaixo do jugo de Cristo. A vida dele é reclamação. A vida dele é ficar ligando para a irmã Dalva, para a irmã, para outro profeta, para ver, irmão, o que está acontecendo com a minha vida? Ele está tão cego espiritual que ele não vê que ele precisa pôr a vida dele debaixo do jugo de Deus. Irmão, quando o profeta vem falar com você, é porque as coisas não estão bem. Jeremias, ele era contemporâneo de alguns profetas como Daniel, Ezequiel, Obadias, Abacuque, profetas que ficavam separados dele. Quem ficava junto de Jeremias era Baruque, um homem que ouvia da boca dele e escrevia o seu livro. Jeremias vivia como você, alienado. Já reparou que quando você entra, principalmente com a Bíblia na mão, alguém olha assim e vira as costas. Eu sou vendedor, eu sempre uso roupa de crente. Mesmo porque também é bom trabalhar de social. As pessoas, irmão, se vê um traficante, eles passam, aperta na mão dele. Na minha não, eles passam correndo. Passa de vez, alguns falam, o que foi? Em que eu posso ajudá-lo? Não posso descer daqui não. Agora, se você fosse uma pessoa do mundo, ele desceria e te daria atenção. Então Jeremias, irmãos, está, se você pegar o capítulo 27, você vai ver que existe um movimento herético aqui. Olha só, versículo 9 diz assim, e vós não deis ouvidos aos vossos profetas. Existiam vários profetas, como se fosse aqui, várias igrejas profetizando coisas que não vão acontecer. Olha só, aos vossos adivinhos, aos vossos sonhos, ou seja, crente junto com o macumbeiro, que hoje em dia já existe, aos vossos agoreiros, existe sim, irmão, no Rio não, porque existe sim. Passou esses dias num programa da Globo, mãe de santo dando a paz do Senhor, uma pastora. Crente indo num terreiro pregar e macumbeiro vindo pregar na igreja de crente. Não se escandaliza não, isso é para os dias de hoje. E olha só, encantadores macumbeiros hoje, que vos falam dizendo, não servireis ao rei da Babilônia, porque mentiras vos profetizam para vos mandarem para longe da vossa terra, para que eu vos expulse dela e vós pereçais. O que é que Jeremias está falando?
que um falso profeta, irmão, fala sempre o que a carne espera. Esse povo estava dizendo, estamos cercados por Nabucodonosor. Vamos para outro lugar que lá é mais seguro. Vamos para lá que é melhor. Vamos muita gente, está passando luta aqui. Você acha que se você for para uma outra igreja que serve a Deus, lá está diferente? Está do mesmo jeito. Está do mesmo jeito, irmão. Ou você dá as mãos com Cristo para ir para o céu, ou você dá as mãos com o diabo para você viver em paz com esse mundo. Jesus Cristo, quando ele fala em São Lucas 12, muito crente pentecostal pensa que é fogo de gritar e pular. Quando ele fala de lançar fogo na terra, ele diz, eu vim declarar guerra ao governo de Satanás. É isso que ele está falando. Eu não vim trazer paz para você com esse mundo. Claro que Jesus não quer ver você brigando com seu marido, brigando com seu filho. Ele, quando fala de guerra, é guerra contra o pecado. Contra a idolatria. Já tem igreja que bota cruz, igual na igreja católica, igreja crente. Tem, irmão. É igreja que, se você ouvir só a palavra assim, igual eu estou pregando, Deus não está no ambiente, absorve o que Deus está falando. Jeremias, irmãos, quando encontra Ananias, ele não encontra um profeta comum. Possivelmente Ananias era o líder desse falso movimento. E tem mesmo. Tem igreja chamada Assembleia do Povo hoje em dia. 2 anos de igreja, 2 milhões de seguidores. Mas lá pode ser homossexual, lá você, ninguém trata o seu pecado, lá você, eles não dizem não para você. Bom, paz, senhor. Não dizem não, peraí. A senhora está vivendo com outra mulher? Ó, a senhora vai dar um dízimo bom aqui? Oh, vou sim, meu dízimo é alto. Ah, pode sentar aqui. A carne para nada aproveita, não é verdade? E existe hoje falsos profetas afirmam. Tem um aí que prega em grandes concentrações, ele diz que Deus, para descer no Brasil, pede permissão a nós. Sendo que a Bíblia fala no Salmo 24 o quê? Do Senhor é a terra. Toda a sua plenitude, toda a extensão dos continentes é de Deus. Deus não precisa de permissão nenhuma. A única permissão que ele pede é entrar na sua vida. Agora, se Deus quiser ir agora na Austrália, na Oceania, lá entre os esquimós da Antártica, ele vai. Porque ele é Deus, ele é dono de tudo. Então, irmão, nós temos hoje falsos profetas. Alguns vendem tijolo dentro da igreja, compram o tijolinho para Deus abençoar a sua construção. Estamos na campanha do casadinho. 10 casadinhos, 10 dias de campanha. Se você comprar, com 10 dias você casa. Tem um monte de falsos profetas assim. Irmão, em nome de Jesus, teve um que veio no Brasil, falou assim, irmão, semeia R$900 no meu ministério. Semeia, porque toda bênção. Ele fica assim, para botar medo em você. Eu digo que sim. E um monte de gente mandou R$900, irmão. Quase ninguém recebeu nada de bênção. Irmão, em nome de Jesus, o guia conselheiro da sua vida tem que ser a palavra. É como Jeremias, irmão. Se você ler o capítulo 28 de Jeremias, você vai ver que Jeremias enfrentava dias como o nosso. Só que os nossos são muito piores. Na virada do milênio, no ano de 1999 para 2000, existia 2.000 religiões no mundo. Hoje tem 10.000 religiões. E a maioria tudo ligado ao ecumenismo, a Babilônia. Hoje em dia não se prega a porta estreita para ninguém. Hoje em dia se pode continuar de mal com o irmão do lado e tomando Santa Ceia. Eu posso continuar em fornicação com várias mulheres e pregando a palavra. É isso que muitos pregam. Eu posso continuar mentindo e dizendo que sou pastor. Muitos irmãos, hoje em dia, empurram a vida cristã com a barriga. É por isso que você vê a maioria desses que não escreve um livro, não vem para a escola dominical, odeia culto de doutrina, porque são bodes. E Ananias, irmão, com certeza tinha sua cadeirinha junto com o rei Zedequias. Eu li os versículos que dizem respeito a ele. Você pensa bem, um monte de gente, sacerdotes, profetas, pessoas, Jeremias falando, olha, Deus está mandando você obedecer ao rei da Babilônia. Aí você vê um personagem sair do meio de todo mundo e dizer assim, Deus, ele vai quebrar esse jugo aí com 2 anos. 2 anos. Irmão, o que é isso? Irmão, se Deus não te mandou dizer nada, não diga nada. Tem pessoas, irmão, profetizando bênção para crente avarento, crente ladrão, crente mentiroso. Lá no meu bairro tinha um, trocava de carro,
como você troca de sandália. Usava o nome dos outros, enganava as pessoas, dizia que era pastor. E todo mundo, nossa, como Deus está com ele, ó, já está com outro carro. Entendeu, irmão? Falso profeta é ladrão, é mentiroso. A Bíblia diz em 1 São João 2, verso 18, que ele sai do meio de nós, se parece conosco, tem aparência de crente, ele se envolve com toda essa cultura, isso para o falso profeta não quer dizer nada. Ele bota, corta cabelo, ele bota paletó, ele tem Bíblia deck, Bíblia de estudo pentecostal, tem, irmão. Tem carteira de convenção e é maçom, irmão. Maçom, face oculta do satanismo. Em nome de Jesus, irmão, hoje Deus está nos chamando a atenção a tomar cuidado com aqueles que profetizam coisas que só agradam a carne. Você vai ver hoje muitas igrejas, pessoas que lotam templos apenas para prosperar e ter resolvido seus problemas pessoais. Pessoas que não querem seguir a Cristo. Jeremias não, irmão, ele seria uma pessoa que nada contra a maré. Jeremias estudou para ser, quem não sabe a vida dele, Jeremias era um benjamita, Jeremias estudou para ser sacerdote. Jeremias, a chamada profética dele veio direto de Deus. Isso fala que Deus interfere na sua chamada. Você na igreja é cooperador, você é um diácono, mas pode também ser profeta. O que vale é o que Deus está te dando, não o que o homem está dizendo que você é. E no capítulo 28, esse homem entra no caminho do Senhor, e não era para ter entrado, irmão. Era para ele ter concordado com o que Jeremias disse. O que diz a Bíblia no Êxodo 23, 20? Nada acrescentes às palavras do Senhor. Paulo, em 1 Coríntios 4, 6, ele diz, não acrescente ao que o Senhor diz. No Apocalipse diz que se você acrescentar, sabe o que vai acontecer? As pragas vão vir sobre você. Então, irmão, não tira, não acrescenta. O que você não entende, você busca Deus. Há tempo que Deus se cala. Eu sempre digo que Deus é um mestre. Quando você está na sala de aula, o professor não vai dizer as respostas para você. Você está calado. Ele está calado e você tem que responder as provas. Então, Deus, irmão, Ele nos dá muita aula na igreja. Você aprende para quando você passar pelas lutas, você ser vencedor. Você precisa de conhecimento, força, para vencer as lutas. E olha só, a Bíblia Sagrada fala que Jeremias teve um conflito aqui, olha. Então falou o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e na presença de todo o povo que estava na casa do Senhor. O que eu vejo aqui, se você é um profeta verdadeiro, você não pode se calar porque alguém foi audacioso. Tem crente que é fraco, irmão. Ei, aquele irmão lá de ser adorada falou? Quem sou eu, né? O que tem peso aqui não é o nome, é o que Deus está falando. Pode ser quem for. Pode ser famoso, pode ser um ministério de milhões de pessoas. Se tiver errado, irmão, está errado, tá? Quem é você? Sou servo de Deus. Tá bom? O que está em volta aqui é a palavra de Deus. Eu não quero saber quantos milhões de pessoas te seguem, não. Você está levando o povo para o caminho de heresia. Temos que ter coragem, irmão. Jeremias se pôs de pé e mostrou essa coragem. Olha só. Disse, pois, Jeremias ao profeta, amém. Assim se faça conforme o Senhor, as tuas palavras que profetizaste, e torne a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos do cativeiro da Babilônia a este lugar. Porém, ouve agora esta palavra, que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. O profeta que ouve antes de mim e antes de ti, que seria a Sofonia, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e grandes reinos, acerca da guerra e de tal peste. O profeta que profetizar a paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, o enviou. Sabe o que Jeremias está falando? Olha, o que eu estou falando, Amós falou, Isaías falou, Moisés falou, Davi falou. Pessoas antes de mim, quando via a bagunça que está em Israel, eles só profetizavam o que eu estou falando, irmão. Provações, angústia. Tem crente, irmão, que a vida dele é andar atrás de profeta. Sabe por quê? Porque ele acha que profeta é igual biscoito de prateleira. Não quero esse biscoito magrinho aqui, não. Quero recheado aqui, ó. Achando que
Profeta é igual carne de açougue. Né? Essa carne aqui está muito magrinha. Eu quero outra mais gordinha. Meu irmão, em nome de Jesus, profeta é profeta. Uma que eu sou contra esse negócio de querer ficar procurando profeta. Leia a palavra de Deus. Tenha contato com Deus. A Bíblia diz em São João 2,20, dizendo, vocês têm a unção do Espírito Santo. Vocês entendem tudo. Então você entende a vontade de Deus. Você tem contato com o Todo-Poderoso. Você sabe quando sua vida não está boa. Agora tem crente, irmão, que é religioso. Ora o Pai Nosso. Só falta orar a Ave Maria também, né? Nós estamos santificados, seja o nosso nome. Rapidinho. Teatro. Só usa textos conhecidos. Tem uns que parece que engoliu um dicionário. Senhor, de maneira inerrante, poderosa, gloriosa, prepotente, oh, maravilhosa, oh, a sua presença inunda este lugar. Parece um ator falando. Deus quer ouvir você falar. Senhor, não estou bem. Eu tenho pecado na minha vida e confesso meus pecados. Está você e Deus. Sou adúltero. Eu não aguento ver uma mulher bonita. Eu sou mentiroso. De vez em quando eu minto para me sobressair de uma situação. Lá na empresa eu sou corrupto. Eu já estou começando a gostar de outra mulher. E tem uns que estão gostando de outro homem, né? Sendo homem. Irmãos, em nome de Jesus, tem que abrir o coração. Abra. O que Paulo diz em Filipenses 4,6? Em tudo sejam conhecidas as vossas orações perante Deus, em tudo. Mas agora nós dizemos que somos amigos de Deus e nós escondemos algumas coisas. Não. Deus fala, você tem que me dizer alguma coisa? Não sei, ó. Tem, será? Deus fala, você acha que não tem, não? Você está perdendo o Espírito Santo agora? Não sei, eu acho que isso não tem problema. Jogando um jogo normal. Deus fala, é aquele que arranca a cabeça dos outros? É. Você acha que é normal? É só uma diversão. É não, irmão? Pecado de estimação. Deus me fez lembrar de uma mulher chamada Odete. Ela tinha animais de estimação. E o que ela mais gostava era o que menos prestava, era um gato. Um gato que não servia para nada, irmão. Só dava despesa, gordo, e ela gostava daquela bola de pelo, assim, ó. E o dia a casa de Odete começou a cair, ela começou a tirar os cachorros, tirar tudo de dentro. Quando foi pegar o gato, a casa matou Odete. Então, irmão, cuidado com esse pecado de estimação. Tem pecado que a gente, quando se encontra com ele, fala, eu te adoro. Ele virou um ídolo. A palavra idolatria vem de duas expressões do grego. Ídolo, latreia, culto. Quando você se prostra perto da novela, ela é um ídolo para você. Quando, em vez de você ler a palavra, você está fazendo qualquer outra coisa, você também está idolatrando. Há pessoas, irmão, que idolatram tudo. Tudo. Idolatra a namorada dele. Nossa, que lindeza, que mulher bonita. Meu Deus, só falta a namorada. Não prega a palavra para as pessoas ímpias. E Deus está vendo isso, irmão, como uma idolatria. Agora, olha aqui, falando sobre Ananias. Ele era um homem, irmão, atrevido. Ele arranca o jugo das costas de Jeremias, que Deus mandou colocar, arranca, quebra ele e fala, com 2 anos Deus vai libertar e pronto. Hoje são as pessoas, irmão, que sem conhecimento fala mal da sua fé, critica você. Você tem respaldo na palavra para entender que o seu desemprego tem a ver com um tempo de luta, mas ele prefere dizer que você é preguiçoso. Você tem respaldo na Bíblia para entender que você tem uma chamada e por enquanto as portas estão fechadas. Mas ele vai dizer que você não tem coragem de levantar cedo para procurar emprego. Às vezes você já fez isso, quebrou a cara, mas ele continua dizendo, você não está na vontade de Deus. Profeta Ananias, irmão, é uma estrela errante. É o tema da mensagem. Porque todo profeta é como se fosse uma estrela. Todo mundo procura ele porque ele tem uma orientação de Deus, mas nem todos têm. Nem todos têm, irmão. E olha aqui, a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo. Olha só, Deus vai entrar com providência, irmão. Haverá uma consequência para aquele que entrar nessa questão. Por exemplo, é algo que envolve a igreja aqui. Deus deu a revelação à pastora, chegou alguém aqui diz o contrário. O próprio Deus vai entrar com providência.
Eu me lembro, por exemplo, de Números capítulo 12. Vocês vão ver que quando Moisés teve um problema com Arão e Miriam, Deus desceu no arraial, repreendeu eles e ela ficou leprosa. Entendeu, irmão? Jó, quando estava debatendo muito com os amigos dele, em Jó 38, Deus interveio. Intervém mesmo, irmão. Se você está certo, igual eu tinha um parente meu que vivia me perseguindo, falando um monte de coisa, me criticando. Resultado, o que aconteceu com ele? Ele se matou, perdeu a vida dele, porque vivia dizendo que eu estava errado, que eu era preguiçoso, que eu não queria trabalhar. Eu vendia até picolé, eu sofria para levantar algum dinheiro para ajudar ele e ele continuava falando de mim. Deus está dizendo que a perseguição contra a sua vida tem tempo para começar e para terminar. Deus vai bradar com vitória na sua vida. Ananias é uma estrela errante, o povo gostava de ouvir Ananias. O povo gostava de ouvir as pregações dele. Alguém dizia assim, rapaz, é a minha colheita. Profundo. Você trabalha com coisas da terra, né? É assim que ele fala. Ele não fala o que é, não. Porque o profeta fala, você trabalha com milho e tem 5 anos que você trabalha com milho. Não é isso? Amém, irmão. É assim que é o profeta. Fica assim, você tem uma nuvem. Ó, quer ver? Ela está passando. Ó, está mais para lá do que para cá. Não. Aí Ananias, olha, Deus me mostra uma colheita profunda. Nossa, eu vi uma tanta prosperidade que a maioria deles só fala isso, irmão. Paulo falou sobre essa gente no capítulo 4, aliás, no capítulo 3 de 2 Timóteo. Ele fala que eles iriam resistir à verdade. O que é que nós estamos vendo hoje em dia, irmão? Casamentos homossexuais. O que é que nós estamos vendo hoje em dia? Igreja de lutadores de jiu-jitsu, lutador de capoeira, pessoa que bota uma prancha aqui e vai pregar, pessoa que batiza os outros em toboágua, entendeu? Estou falando sério. Batiza defunto, irmão, seu marido morreu. Eu vou batizar ele. Mas será que vale? Vou batizar. E batiza defunto, irmão. Batiza, é o defunto. Então, irmão, em nome de Jesus, vamos tomar cuidado. Às vezes a nossa carne quer muito, mas não é de Deus. Não é. Então, Ananias, irmão, olha só. Vai dizendo, Ananias, o jugo que você quebrou, mas em vez dele, você fará um jugo de ferro. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas as nações, para servir o rei da Babilônia. Olha aí que coisa forte, irmão. Às vezes a gente lê o livro de Jó e não entende. Jó 12, 14 diz que de Deus é o que erra e o que faz errar. Você acha que Deus, quando deu poder a Nabucodonosor, não sabia que Sadraque, Mesaque e Abednego ia para a fornalha? Sabia, irmão. Sabia. Mas sabia que Deus ia estar lá para livrar eles. Entendeu? Então, às vezes, irmão, Deus permite um governante ímpio, né, com tantos poderes ímpios que governaram o mundo, como o governo comunista, que matava crentes, arrancava os olhos dele, arrancava as mãos dele, o governo comunista na China, por Mao Tse-tung, que destruiu todas as Bíblias e matou milhões de cristãos. Você acha que Deus não sabia que eles iam ter poder para isso? Sabia, irmão. Agora Deus tem seus motivos. Deus, nesse caso aqui, queria castigar as nações. É isso mesmo, irmão. Eu conheci um crente, que ele vivia brincando com Deus, Deus permitiu um ajudante de carga e descarga trabalhar com ele. O homem era mais endemoniado do que ele. E ele falava, eu vou matar você se você partir para cima de mim. E ele fazia o trabalho que deveria ir até 5 da tarde, se estendia até 10 da noite. Ele entrava dentro do caminhão morrendo de rir. Ele falava, vou pegar muita hora extra, mas você vai se lascar. Por que Deus permitiu isso? Brincava com Deus, traía a esposa dele, humilhava a esposa dele, que é crente. Aí Deus fala, ela não vai tratar com você não, quem vai tratar sou eu. E vou usar esse ímpio ali. E foi o que aconteceu aqui, irmão. O jugo de madeira seria leve se Israel ficasse obedecendo Nabucodonosor por 70 anos. Mas eles quiseram se revoltar. E sabe o que aconteceu? Jugo de ferro. Então tem pessoas, irmão, que não querem obedecer a doutrina, não querem obedecer a palavra, prefere ouvir o revelador que mora no final da rua 4. Então o que acontece? Ele vai fundo uma igreja, Jesus na frente, nós atrás.
Aí ele fica lá, não tem estrutura bíblica, não tem influência com ninguém, não tem chamada, vira um joio, desgraça a vida de um monte de gente. Aí fala, tá vendo? Eu tenho que ir embora da terra, porque o diabo está lá. Não está lá não. É a pessoa que quer assumir uma coisa que não é dele. Igual Ananias. A Bíblia mostra que ele era profeta, mas ele estava profetizando da barriga dele, irmão. Paulo fala sobre essas pessoas em Filipenses 3:18. Eles têm por Deus o ventre e o seu alicerce, o seu resplendor é a vergonha. Essas pessoas, irmão, vivem revelando. Vou com o seu irmão, ele revelava um monte de coisa que não acontecia. Ele falava, seu irmão, pode chegar na sua casa amanhã um caminhão do Chuamba. Falava até a placa do caminhão. Olha, espírito da vaca. Deus me mostra. Vai vir lotado, irmão, e é tudo para você. Você ficava lá esperando, o caminhão passava, você falava, vem aqui. Vem cá, aí mora a dona Laura Ferreira? Não, então não é aqui não. Você fala, então vai passar outro. Irmão que ficava até 10 da noite esperando o caminhão passar. É, irmão, o que eu estou falando para você. Falsos profetas, irmão, em nome de Jesus. Existe a profecia, a revelação, visão, que tudo isso vem do profeta. Vem de Deus para o profeta, para o homem. Mas devemos alicerçar nossa vida na Bíblia. Se Israel lesse a palavra e dizer, gente, nosso governo é um governo errado. Nós estamos adorando outros deuses dentro do templo sagrado do Senhor. Porque dentro da casa de Israel, você pega Ezequiel 8, tinha uma imagem do Deus Sol. O Deus Sol era Apolo, lá na Grécia. Era o mesmo Deus pagão que os egípcios adoravam como Ra. Então o que acontece? Quando a igreja começa a ver mundanismo dentro da igreja, igual tem uns cultos aí, irmão, que você não sabe se é culto. Entendeu? Bota um canhão de luz aqui e fala, ei, quero de banda, quero balada gospel dentro da igreja, irmão. Balada gospel. O Espírito Santo foi para longe. Foi para longe, irmão. Tem uns que falam assim, os anos que foram, mas pelo amor de Deus, irmão. Tem uns que botam música de Jeová com música de capoeira e batendo berimbau, entendeu? Lá, afasta aí, deixa o Espírito Santo te usar. Aí começa a rodopiar a cabeça no chão. Irmão, já existe isso. E as igrejas falam, irmão, tem uma que você pode tomar cerveja, irmão. Pode se prostituir. Tinha um aqui na terra que ele leu mal, Isaías 4, falou que 7 mulheres tomariam mão de um homem. Ele não entendeu o sentido profético. Ele começou a pregar isso na igreja. O diabo começou a dar sonho às irmãs da igreja. Assim, nossa, eu sonhei que eu era esposa do pastor. Eu estava abandonando meu marido. Rapaz, apedrejaram essa igreja, irmão, Vila Nova de Colares. O fantástico chegou a vir aqui e falou, não acredito que o senhor está ensinando isso. Eu falei assim, mas está aqui na Bíblia? Aí um pastor Batista falou, ó, isso é errado, isso aqui é ilustrativo, porque a Bíblia tem uma linguagem de figuração. Eu, não, irmão, não, e Deus deu um sonho e está aí 7 mulheres em casa. Então, irmão, em nome de Jesus, cuidado com os Ananias de hoje. Aqueles que falam, irmão, sacrifica, vende a sua casa e traz o dinheiro para a igreja. Tem uns que falam assim, tá vendo a senhora? Diz que ama Jesus, tá com essa aliança aí bonita nos dedos, não tem coragem de deixar de oferta. Dona Ananias e Safira. Pessoas, irmão, que não entendem nada de Deus e só volta as coisas dele para as coisas materiais. Ananias hoje é um tipo de pregador, irmão, que existe para agradar a mídia, para agradar as pessoas. A W12 uma vez estava falando que existe uma velha cruz e uma cruz nova. As semelhanças delas são muito parecidas, mas as diferenças são fundamentais. A W12 ele fala o seguinte, que quando o antigo cristão ia para, o condenado ia para a cruz, já tinha se despedido da esposa, dos amigos, ele já tinha dito a Deus a vida dele, ele ia morrer. Mas hoje a nova cruz, irmão, ela negocia com a carne orgulhosa de Adão. Eu posso ser crente e ser noveleiro, ou eu posso cantar música de João Neto e Frederico, eu posso ser crente, mas eu posso, de vez em quando, no terreiro ali, perguntar à irmã o que ela está vendo. Eu já vi crente, irmão, consultando a linha das mãos com gente do meio da rua. Irmão, em nome de Jesus, irmão,
Vivemos em época de desolação do santuário. Foi a época que Daniel viu. Isso passou por muitas épocas que eu não vou falar, isso é teológico, mas atinge os nossos dias. Mundanismo querendo acabar com a nossa vida cristã. O diabo não quer ver você, irmão, desviado fumando crack na rua. Ele quer ver você desviado dentro da igreja. Quando você pega Mateus 23, a Bíblia fala o quê? Que você se torna 2 vezes mais filho do inferno quando você vira um fariseu. O que é fariseu? É um hipócrita dentro da igreja. Você está convicto que vai para o céu, mas não vai. Então o diabo quer te dar essa segurança. Que você vai para o céu e você não vai. Então você tem, irmão, precisa pegar a palavra, ler a Bíblia Sagrada, conhecer homens de Deus que fizeram a obra de Deus no passado, se ocupar. Que aquilo, igual, por exemplo, eu amava as artes marciais. Eu me ocupava com Bruce Lee, Van Damme, Tamó, grandes lutadores, entendeu? Ocupava com novas técnicas de Kung Fu, entendeu? Desafiava outras pessoas, então me ocupava com isso. Então a pessoa, quando se ocupa com elétrica, ele está fazendo cursos de elétrica, não é isso? Irmãs que se dedicam à culinária, está sempre lendo um novo livro. Então, vamos nos ocupar com isso. Paulo, quando fala no capítulo 4 de 2 Timóteo, ele fala, Timóteo, se ocupa com a palavra de Deus, você vai salvar você e todos os que estão do seu lado. Sabe por que nós não ganhamos vidas hoje em dia, irmão? Porque não nos ocupamos com as coisas de Deus. O Instituto Moody, que é um instituto cristão, disse que apenas 5% de toda a população mundial dos evangélicos teve experiência de trazer uma pessoa para Deus. 5%. Se você for ver o crescimento de cientologia, testemunha de Jeová, Adventismo, sétimo dia, Mormon, eles são pessoas que trabalham muito mais do que nós, irmão. Tem crente, irmão, que tem vergonha de ir lá na praça pregar, porque na escola dele ele chama ele de tudo, menos de santo e menos de crente. Então, irmão, em nome de Jesus, vamos passar a nos ocupar mais com as coisas de Deus. Ter convicção do que Deus nos mostrou. Ler as Escrituras, passar por experiência, que eu sei que Deus pode dar experiência de visão, revelação, né? Tem crente, pastor, com respeito, para nós pentecostais, mas está 8 anos na igreja e não foi batizado com o Espírito Santo. Pessoas que estão dentro da igreja, irmão, quantos anos você tem na igreja? 16 anos. Já leu o livro de João todo? Ele fala assim, eu já li aquela parte que fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Sim, tá aí todo mundo, até o ímpio conhece. Jesus é a porta, né? Não leu. Irmãos, a Bíblia tem mistérios profundíssimos. Você lê essas escrituras, você ia dizer, eu não preguei nada, eu já preguei praticamente toda a Bíblia, irmão. Só que eu quero pregar capítulo a capítulo, entender bem os versículos. Eu achei um livro profético que não tem aqui nas escrituras, mas existiu na época de Manassés. Videntes que viveram na época dele protestando. Então, irmãos, você só vai ter profundas revelações se você entrar no escopo da palavra, ler a Bíblia, entender. Para de assistir Dragon Ball Z, para de ficar lendo revistinha em quadrinho, para de ficar vendo novela mexicana. Leia a palavra. Tira um tempo de 10 minutos, 15 minutos. Você vai ver que o seu prazer, você vai ter vontade de comer muito mais as escrituras. Queridos, eu não quero enfadar os irmãos, mas gostaria de deixar uma reflexão de um mestre que eu tive que diz assim, é preciso ter a mente de Cristo, a fim de que se possa agradar ao Senhor em tudo e frutificar em toda boa obra. Pastor Maceias Nunes. Se você quer, irmão, entender como era Paulo, às vezes a gente inveja Paulo, Jeremias, porque a mente deles, irmão, era ocupada, tomada pelo Espírito de Deus. Você, quando estiver dentro do ônibus, ora, lê a Bíblia, fala das coisas do céu. Você vai ver que você vai ganhar vidas e vai fortalecer a fé de irmãos que estão novos na presença de Deus. Mas tem crente, irmão, que quando ele vai conversar com o novo convertido, ele fala que ele foi traficante, mulherengo, que ele tinha 100 mulheres, que ele fazia tanta doideira, as pessoas olham para ele com roupa de crente e falam, será que ele converteu mesmo, hein? Porque o que está dentro do coração é o que sai pela boca. Se ele só sabe falar do passado, então o coração dele está no passado, irmão. Então, irmão, vamos matar Adão de uma vez, vamos crucificar ele e vamos pedir a Deus um novo nascimento. Quantos creem assim, digam amém. Amém. Para você que acessa a internet, se você tem Facebook, procura o canal do meu ministério, Projeto Lâmpada de Deus. Você vai ver louvores, pregações,
filmes, documentários, vai ver esses vídeos que eu te falei, coisas muito fortes. Desenhos bíblicos também, amém? Para as crianças, né, que eu gosto de assistir, de repente você tem um Facebook, vamos usar, irmãos, instrumentos da tecnologia para o nosso bem. Paulo, ele disse em Romanos 14, nenhuma coisa é impura por si própria, não para aquele que a torna impura. O mesmo sapato, irmão, que você usa para chutar, é o mesmo que você usa para vir para a igreja, não é isso? Esse terno aí serve para você trabalhar de segurança, mas serve para você pregar o evangelho, não serve? A Bíblia, se você não souber usar, você mata uma geração. Então, se você souber usar certa, ela serve como instrumento de bênção, não é isso? Então, internet, televisão, imprensa, se você usa para o bem, você vai ganhar milhões de almas para Deus. Amém? Eu agradeço pela rica oportunidade. Palmas para o Senhor Jesus. Andar sobre as águas, transportar os montes, tudo é possível ao que crê. Trazer à existência o que não existe, tudo é possível ao que crê. Creio tão somente, creio tão somente, creio tão somente. Tudo é possível em ti, tudo é possível em ti, Senhor. Tudo
tudo é possível.